A gente sabe que o Sir Duncan preenche 4 páginas no livro branco da Guarda Real, que ele é lembrado como um dos maiores cavaleiros da história de Westeros, e que até Jaime Lannister comenta que ele deve ter sido um homem e tanto. Mas até agora a série nunca tinha mostrado de onde veio essa grandeza. Esse episódio muda tudo, porque finalmente descobrimos quem é Dunk de verdade e a resposta está escondida nas ruas mais miseráveis de Porto Real. Fala, taberneiros, eu sou o Daniel e hoje eu vou destrinchar o 5º episódio de O Cavaleiro dos Sete Reinos, analisando o julgamento dos Sete, os flashbacks da Baixada das Pulgas e explicando por que a morte no final do episódio é tão devastadora para o Dunk. Se você curte a análise assim, já deixa o like porque ajuda demais o canal e me segue nas redes sociais, @dantaberna, tem muita coisa legal por lá e bora pro vídeo! O episódio começa com os cavaleiros se reunindo e se preparando para o julgamento dos Sete. Baelor, que no episódio passado tomou partido de Dunk, agora conduz todo o ritual do julgamento. E logo nos primeiros minutos, Lyonel Baratheon solta uma frase que parece comentário jogado fora, mas que na verdade define o episódio inteiro. Nenhum homem luta tão ferozmente quanto os negligenciados pela mãe. Ele comenta que é uma pena que Baelor seja o filho preferido, o mais amado da mãe, deixa isso aí no ar, porque isso significa que Baelor não tem aquela fúria de quem precisou lutar pela atenção a vida inteira. E quando você presta atenção no título do episódio, Em Nome da Mãe, que é um dos 7 deuses, percebe que a palavra mãe carrega um peso enorme em tudo que acontece daqui pra frente. Dunk é um homem que foi abandonado. Quando os flashbacks mostram ele criança na Baixada das Pulgas, descobrimos que ele tinha uma vontade de permanecer ali porque sonhava que a mãe retornaria para ele, mesmo ela já tendo morrido. Dunk não teve presença maternal e provavelmente nem paternal, e essa negligência moldou quem ele é, e explica por que ele luta com tanta ferocidade mesmo quando tudo parece perdido. Outra coisa que já aparece nesse início é um certo distanciamento de Lyonel Baratheon em relação a Baelor e talvez até os Targaryens no geral. Não chega a ser desprezo declarado, mas também não é admiração. E isso deve ser explorado em breve, porque o trailer do próximo episódio mostra o Lyonel conversando com Dunk de um jeito que sugere que Baelor não fez nada excepcional, apenas cumpriu a obrigação. E conhecendo as histórias desse mundo, Lyonel teve desavenças futuras com os Targaryen, então esses diálogos afiados é apenas a ponta do iceberg, mas sobre isso vamos falar em outra ocasião para não dar spoilers para vocês. O julgamento dos Sete finalmente acontece e eu preciso ser honesto aqui. Eu esperava que mais do conflito fosse explorado. A justificativa que circulou foi a limitação orçamentária, o que impediu que o combate fosse mais grandioso, com mais confrontos simultâneos acontecendo ao mesmo tempo. Então o foco ficou centralizado em Dunk contra Aerion, que é o centro emocional do confronto, e lembrando que nesse momento no livro vemos tudo sobre a perspectiva de Dunk. Eu gostaria de ter visto mais dos outros combatentes, o Lyonel Baratheon, o Bisbury, Hardin, que morrem ali durante a luta, eles poderiam ter sido mais explorados. Tem um Raymond também, que sobrevive e se torna um cavaleiro ali mesmo antes da batalha, então seria interessante ver como cada um deles se saiu, já que a série investiu tempo apresentando esses personagens nos episódios anteriores. Uma coisa que senti falta da adaptação é que nos livros o Baelor manda trocar as lanças antes do combate, escolhendo uma mais longa, que garante mais distanciamento em vez da lança de guerra tradicional. E esse detalhe estratégico mostra como o Baelor estudava cada aspecto do confronto, mas a série não explorou tanto isso. O que a série fez muito bem foi retratar o peso da armadura, da cota de malha, o quanto tudo é engessado, é lento, a dificuldade de atravessar uma cota de malha, né, os golpes que só entram em pontos vulneráveis, os ferimentos ali na mão, os cortes, a brutalidade e a visão limitada também sob o elmo. E no caso de Dunk ainda é pior, porque ele leva um ferimento no olho que causa inchaço e quase anula a visão de um lado. Então todo esse brutalismo ali acontecendo, sabe, tava muito a questão real na nossa frente, que foi muito bem explorado esse julgamento do Sete, algo brutal, porque ele tava com 10 quilos você carregando ali, eu não sei se eu tô chutando baixo isso de questão das armaduras, e o cara lá pesado, todo engessado, tem que lutar todo mundo, as pancadas acontecendo, algo bem largado mesmo, não é um confronto bonito, onde os espadachins vão ficar ali duelando e tudo, não, existe um cansaço físico, e é algo que geralmente na TV não se adapta dessa forma, né? A gente sempre tem aquele conflito de trocação, é espada para um lado, espada para o outro, lança e vigor físico a todo momento, e ali não, tem aquele ponto de
realidade nessa história, nesse mundo de fantasia aí, que é o mundo em que se passa a história de Dunk Egg, que é o mundo de Game of Thrones. E o Dunk, ele apanha muito de Aerion durante o combate. Ele é ferido diversas vezes, mas continua se levantando, seja pela inexperiência em combates desse nível, seja pela própria natureza teimosa dele. E então vem um momento mais importante do episódio. O Dunk é atingido com força, cai no chão e começa a revisitar o passado. A Baixada das Pulgas é o bairro mais pobre de Porto Real, a capital de Westeros. Um local insalubre, onde as pessoas vivem em condições extremamente precárias, brigando por ratos para comer, indo para campos de batalha apenas para arrancar ferraduras e couro velho de cavalos mortos para vender e tentar sobreviver. E os flashbacks mostram o Dunk criança durante a primeira rebelião Blackfyre. Essa rebelião aconteceu quando Daemon Blackfyre, um dos filhos bastardos do rei Aegon IV, conhecido como o Indigno, foi legitimado junto com outros bastardos pouco antes da morte do rei. Daemon acreditava que deveria ser rei no lugar do meio-irmão Daeron II e iniciou uma guerra de sucessão. Os filhos bastardos de Aegon IV ficaram conhecidos como os Grandes Bastardos, porque ele não teve filhos apenas com mulheres de baixo nascimento, mas também com mulheres de grandes casas nobres. E a guerra acabou na Batalha do Campo do Capim Vermelho, que recebe esse nome porque tanto sangue foi derramado que a grama verde ficou vermelha. Maekar e Baelor tiveram um papel crucial na vitória, executando a estratégia brilhante que esmagou os rebeldes. E é nesse contexto de guerra que conhecemos a pessoa mais importante da infância de Dunk. Mas só para ter um adendo antes de falar dela, acho que a série ali, aquele campo que mostra, não parece ser o campo do Capim Vermelho, né? Vamos concordar aí quem já leu o livro. Mas é aquele momento de batalha, aquele momento de conflito, porque mesmo após a rebelião, o Daemon ter morrido, ainda as coisas não estavam 100% alinhadas ali no reino. Tinha algumas desavenças sim, até que demorou um tempinho para o Daeron II conseguir meio que deixar as coisas mais apaziguadas. Nos flashbacks aparece Wraith, uma garota que cresceu com Dunk na Baixada das Pulgas. Dá pra dizer que ela era alguém que ele amava e que o amava também. Desde jovem, Dunk tinha o desejo de sair de Porto Real, mas ficava por conta da memória da mãe. Wraith o incentivava a partir, dizendo que a cidade era pequena demais para eles, que havia mais espaço para crescer lá fora. Isso se conecta diretamente com quem Dunk é no presente, esse desejo de encontrar novos lugares, buscar algo maior. E é interessante notar que desde criança Dunk já tinha essa mentalidade mais inocente, quase boba. Mesmo quando Wraith brigava com ele, ele continuava ali, leal, sendo amigo. Em uma cena, os dois estão caminhando e Dunk comenta que a guerra acabou, que o dragão negro está morto, acreditando inocentemente que agora tudo melhoraria, que haveria pão de graça. Mas Wraith responde com a frase que ecoa por todo o episódio: nada realmente acaba, porque ninguém esquece nada. Se você ferir alguém, essa pessoa vai revidar. E ela ainda completa dizendo que ali só existem pessoas feridas. Ou seja, aquilo em algum momento vai novamente virar uma série de vinganças. E é exatamente o que acontece. Wraith fere alguém ao roubar esse ladrão, faz isso 2 vezes e depois essa ferida volta contra ela, culminando na morte de Wraith bem na frente de Dunk. A pessoa que ele amava, que o amava, que sonhava em fugir daquele lugar com ele, morre porque em Westeros toda ferida cobra seu preço. Depois da morte de Wraith, quem aparece para proteger Dunk é Sor Arlan. E aí começa a resposta para uma pergunta que a série vinha construindo desde o primeiro episódio. Por que Sor Arlan era tão importante para Dunk? Até esse momento, a gente sempre viu Sor Arlan como o bêbado acabado que resgatou esse menino na Baixada das Pulgas e levou uma vida de cavaleiro bebendo e fazendo suas coisas sem grande reconhecimento. Mas esse flashback mostra que Sor Arlan era, de fato, um bom cavaleiro. Porque mesmo estando ali na taberna, bebendo, já velho e aparentemente decadente, ele vê uma criança vulnerável sendo ameaçada e cumpre seu juramento, proteger os inocentes. É importante lembrar que Dunk não teve figura paterna nem materna, então quando surge um homem que o defende simplesmente porque acredita que é o certo a se fazer, isso marca profundamente. Mesmo velho, beberrão e fora das melhores condições, Sor Arlan faz o que precisa ser feito. E ali nasce a admiração instantânea de Dunk, que passa a seguir Sor Arlan, acompanhá-lo, aprender com ele. O flashback termina com Dunk caído no chão, paralisado pelo cansaço, pela sede, pelos ferimentos. Isso conecta diretamente com a queda dele no julgamento do Sete. É como se a voz de Sor Arlan estivesse ali pedindo para ele levantar, dizendo:
garoto, levanta, você precisa continuar. E Dunk levanta, porque a adversidade é algo recorrente na vida dele. Não é novidade. Ele já viu pessoas amadas morrerem, já viveu num lugar onde brigavam por ratos para comer. Ele nunca teve muitas opções. E mais uma vez, não tem. Então faz o que sempre fez e continua. E dá para criar até um paralelo do Sr. Arlan com o Baylor. O Sr. Arlan aparece de forma improvável para ajudar o Dunk quando era criança. E o Baylor também aparece de forma improvável para ajudá-lo novamente nesse conflito que parecia ser um beco sem saída, que parecia que não ia dar certo. Só que, logicamente, o Baylor é uma figura muito maior, uma figura que inspira. Então já mostra o porquê o Dunk gerou uma conexão tão grande em pouco espaço de tempo com o Baylor. O julgamento prossegue com o Dunk se levantando repetidamente enquanto Aerion tenta derrubá-lo de vez. E durante todo esse tempo, Egg está ali torcendo por Dunk, mesmo sendo da família Targaryen, mostrando a força da amizade que nasceu entre eles e a dualidade de um príncipe que torce contra o próprio irmão. Tem uma cena muito rápida que mostra Baylor sendo atingido com a massa por Maekar e é fácil perder no meio da confusão do combate, mas guarda essa imagem porque ela vai ser crucial para o final do episódio. O julgamento termina com Aerion se rendendo como era esperado. Quando Dunk finalmente o derrota, fica provado perante os 7 deuses que ele estava certo em defender Tancel. A vitória não é só física, é também espiritual dentro da fé que rege aquele mundo. Após o combate, Dunk é atendido por Pate de Aço, o ferreiro, porque recebeu ferimentos sérios pelo corpo todo. E nesse momento de vitória aparente, a série prepara o golpe mais devastador. A cena mais impactante do episódio acontece depois que tudo parece ter acabado bem. Dunk se sente honrado pela ajuda de Baylor e se oferece para servir como homem dele. Baylor responde que precisa de bons homens, que o reino precisa de bons homens, Sir Duncan, reconhecendo oficialmente a cavalaria de Dunk. Mas algo está errado. Baylor já estava cambaleando desde antes do fim do combate, não era apenas cansaço. Ele comenta que seus dedos parecem madeira, indicando problema de circulação. E quando Raymond examina, o elmo de Baylor percebe uma grande parte amassada na parte de trás do capacete. Pate de Aço explica o que aconteceu. O elmo foi esmagado para dentro do gorjal. Baylor conta que foi a massa de Maekar e ainda elogia o irmão dizendo que ele é forte, mostrando que apesar do golpe havia respeito e boa relação entre os dois. Então pro Baylor foi algo casual ali que acontece nesse combate, que o irmão dele é forte, que o irmão dele é um exemplo de guerreiro, e já mostra essa grande conexão que havia entre ambos. Apesar do Baylor ser o centro da atenção, e o Maekar, sei lá, é o quarto da linha sucessória, não existia um conflito entre os dois, era uma proximidade de elo, de ligação entre esses dois grandes nomes. E o problema todo nessa história foi a armadura. O Baylor estava usando a armadura do filho Valar, e o elmo era pequeno demais, ajustado demais à cabeça. E quando a massa atingiu a parte de trás, o elmo afundou, mas não havia espaço suficiente para que esse elmo afundasse e não causasse um ferimento tão grande. Então o metal entrou para dentro e atingiu diretamente a cabeça de Baylor, causando um dano devastador que ele estava escondendo ali ou não tinha percebido desde o meio da luta. A série não deixa 100% explícito ali, né, apesar do choro do Dunk e etc, mas fica claro que o Baylor morreu. A cena ali com o Baylor deitado nos braços pode deixar entender para alguns que, pô, será que vai acontecer alguma coisa no último episódio? Mas para mim é claro que ele morreu ali seguindo também o livro. E o impacto para o Dunk é gigantesco. Ver o príncipe que acreditou nele, que lutou por ele, que colocou a própria vida em risco por ele, morrer nos braços dele, ele foi contra a família pelo Dunk. Então para o Dunk, naquele momento, é ver um símbolo de honra e lealdade cair. O dragão morto do sonho de Daeron. E também a queda de uma possibilidade, servir a casa Targaryen, algo que ele sonhava, não só a casa Targaryen, mas o Baylor, que virou esse grande exemplo para ele. O homem, o símbolo, o possível rei, a figura de referência, tudo desmorona na frente dele. E também desmorona para o espectador, porque em um mundo cheio de pessoas ruins, sem honra, por que alguém tão completo tem que partir? Isso é quase um padrão, aí uma ironia do destino nas sagas de George Martin, dificilmente honrado para destinado à grandeza sobrevive. Esse episódio não está ali para explorar um grande combate épico como muitos esperam quando se trata de Targaryen, dragões, grandiosidade, a força da Casa do Dragão. Não, a gente precisa lembrar que essa série é uma série de Dunk e Egg, principalmente de Dunk.
o cavaleiro que tem 4 páginas no livro branco, o cavaleiro que é lembrado por todos. Então era extremamente necessário existir um episódio assim, um episódio que contextualiza tudo, que mostra o porquê de Dunk se tornar essa figura lembrada, que representa as raízes dele, o motivo pelo qual ele toma determinadas decisões, o motivo das falas que ele tem, o modo de agir, o modo de enxergar o mundo. Durante grande parte da série, nós entendemos muito sobre Egg, principalmente sobre ele ser um príncipe Targaryen que passou o tempo escondido vivendo como escudeiro. Mas agora nós entendemos de fato quem é Dunk. Esse é mais um grande episódio que consolida a série. No último episódio devemos ver as consequências desse trágico final e o futuro da jornada de Dunk e Egg. Agora me conta, você acha que os flashbacks da Baixada das Pulgas foram suficientes para explicar quem Dunk é, ou queria ter visto mais disso, mais também do julgamento ali do Set? E sobre a morte de Baelor, você esperava que acontecesse agora ou achou que ia sobreviver até o final da temporada? Comenta aqui embaixo, deixa o like, se curtiu a análise, se inscreve no canal e me segue no Instagram, @dantaberna, nas minhas outras redes sociais também que está aí embaixo, onde trago conteúdo sobre séries todos os dias, filmes, indicações, tem tudo por lá. É isso aí, pessoal. Valeu, taberneiros. Encontro vocês na última análise da primeira temporada de Cavaleiros dos Sete Reinos, ali no último episódio dessa grande série, onde a gente vai estar trocando ideias, trazendo informações relevantes. Valeu, taberneiros. Tamo junto e fui!